3, Estamos? 2, 1. Nossa, parece aí carne. É o seguinte, pessoal. Aconteceu uma tragédia. O Discord sabotou a nossa live. A gente sabe que Ele só caiu. Eles Ninguém quer que a gente derrubaram a elimine o censurado. livro, entendeu? então a gente Chateadíssima. tá aqui num novo dia, depois de muita barganha. Eles deixaram a gente gravar isso agora. Então, a gente parou na parte mais importante, simplesmente. Talvez o Discord. Mas foi bom, porque a gente tinha tido uma pausa. A gente falou, tá, então vamos, né, voltar. Daí quando ia voltar, daí o Discord. Eu acho que não, mas não tô gostando do podcast, entendeu? Ele decidiu que não era aquele dia. Então, Enfim. estamos aqui em novos enquadramentos, em novas cores, em novas Novas roupas, roupas. em novos estados de espírito. É. Mas então, o seguinte, o que aconteceu? Corta a parte dos inspetores conversando e aparece um título lá. Carta enviada a... Alguém tem esse... Manuscrito enviado a Scotland Yard pelo mestre da traineira Emma Jane. Trainer é um barco, pra quem não sabe, eu teve um pouco de confusão ali, eu fiquei, É, uma sim. trainee, é uma, no começo eu fiquei tipo, Mas o que eu achou que Philip Lombardi eram duas pessoas. Imagina, era uma pessoa no caso. Assim, Em minha defesa, foi por 2 subcapítulos só, tá? A partir do momento que a Vera atirou no Lombard, eu falei, tá, pera, então não tem uma terceira e pessoa o de Philip, tá ligado? O Philip preocupado. pera. Você vê que algumas coisas a gente não pode Snaps. confiar do Francisco, entendeu? Mas enfim. Então a gente começa, é uma carta enviada pelo assassino. E daí até o meio da carta a gente não sabe quem é, ou já dá pra inferir do começo. Eu acho que já Não. dá pra. Mais ou menos. Quando eu tava sim. lendo. Quando eu tava lendo, eu É fiquei. quando ele fala uma coisa. É um homem. Tudo bem que. Ele se refere a ele como homem, né? O português, enfim. Em inglês não necessariamente teria isso. É. Então, você só descobriria mesmo quando ele falasse. Mas descobrimos que é um homem que tem problemas da infância, um homem que queria matar, entendeu? Ele tinha um né? senso de justiça ele muito começava, grande. ele começava a mencionar que ele julgava as pessoas, que ele decidiu fazer direito por causa disso. Nessa parte aí que você já pensa, será? Exato. Enfim. Quem vai dropar a bomba? Olha, eu acho que tem uma certa pessoa entre nós que tinha Deveria. Tem um uma crush. preferência por esse personagem. Então, Tipo, não era um crush, tá bom? Era só uma relação de empatia. Ícone inacessível. Inacessível. Bom, gente, caso vocês já tenham visto os últimos episódios do Regra de Três, você saberia que eu tinha uma certa simpatia pelo James Wargrave. Mas depois descobrimos que ele é, na verdade, um assassino e um psicopata. Caralho, eu fiquei em choque nessa hora. Eu falei, também. como assim? Eu fiquei pensando, Que- tipo, ele morreu. Como isso aconteceu? Tipo, Exato. Não, meu primeiro pensamento foi, o que tá acontecendo? Eu já tinha bugado quando falaram que a cadeira da Vera tava tipo, virada. bugada. Que ela tava colocada igual todas as outras lá, normalmente não acharam. E a arma também, sei lá, tava em outro lugar. E daí eu fiquei assim, o que aconteceu? Como, sabe? Se não viram ninguém chegando. Quando eu descobri que era o juiz Wargrave, eu já falei, ih, a Luísa, essa daí... Sabia. Nessa hora que eu li, eu falei, porra, eles vão me zoar, velho. Que saco. Que saco. Que bem a pessoa que eu falei, não é ele, vai, gente, convenhamos, vai, é o velhinho, tá ligado? Ele não vai fazer nada. Daí, tipo. É o juiz. Quem tem seus favoritos, sempre paga. No caso. Eu Mas fiquei bem chateada ao ler isso, mas. A Luísa era a cobaia da Agatha Christie. E, na verdade, a Luísa era exatamente o público-alvo que a Agatha queria criar. Que era as pessoas amando Eu sou a o leitora. Leitora modelo, entendeu? Você tem que me seguir. Você tem que sentir simpatia por ele ser racional no momento emotivo. Tudo bem que eu já deveria ter falado, tipo, pensado assim. Ele era a única pessoa que não estava entrando em pânico e, tipo, ficando paranoico e enfim, sendo racional nas coisas. Ele era a única pessoa. Era claramente o assassino. Sim. Então, só pra ser mais claro, basicamente o juiz conta um pouco da história, da infância dele, como através da carreira dele como juiz, ele foi vendo como pessoas saíam impunes de crimes. E daí ele decidiu que ele queria fazer alguma coisa sobre isso, porque lá na posição dele de juiz, ele só podia fazer o que a lei permitia, e se não tinham provas, ele não conseguiria agir mais. Tem uma frase importante que ele falou,
que eu escrevi no meu resumo, que é eu escrevi parte fucked up de tudo. Então, ele fala assim, olha que estranho. Eu queria, permita admitir com franqueza, cometer eu mesmo um assassinato. Reconheci essa vontade como o desejo que o artista tem de se expressar. Olha que louco, velho. Eu era, ou podia ser, um artista no crime. Minha imaginação, severamente controlada pelas exigências da minha profissão, acumulava em segredo uma força colossal. Então Ele tava comparando assassinatos com arte. Ai, meu Deus. ele queria que toda aquela confusão fosse uma obra de arte, crime perfeito, crime insolucionável. E daí ele começa contando sobre tudo que ele fez, todas as pessoas que ele começou a colecionar casos de pessoas que ele achava que tinham que ser punidas. Eu achei bem esquisito nisso, porque ele não tinha como ter tanta certeza assim de que aquelas pessoas eram realmente culpadas e não eram apenas boatos. Ele confiou nas pessoas, né? Acho que ele foi atrás, depois que ele ouviu da pessoa, acho que ele foi atrás de entender a história. Porque alguns eram, claro, como por exemplo o Armstrong, que a enfermeira falou que ele estava alcoolizado, então assim, tem muito o que questionar. Mas tinham outros que eram mais duvidosos, tipo, eu não sei se era por exemplo, do Mr. Rogers ou da Vera. Não, da Vera era também óbvio. Porque com quem que ele falou? Com o Hugo, que era famoso Hugo. o cara que a Vera queria, né? Mas daí ele fala nesse momento que a Vera subestimou o quanto ele amava o garoto. E no momento que ele bateu o olho na Vera, ele sabia que ela era culpada. Eu queria falar que, em contraponto que você falou, Fran, eu acho que ele viu muito bem a história de cada um pra ter certeza. Porque ele falou que ele não gosta de ver inocentes sendo culpados. Tipo, ele é muito contra essa injustiça, digamos. Então, eu acho que ele não armaria todo esse crime pra matar uma pessoa e fazer, tipo, terror psicológico se ela fosse inocente ou se ele não tivesse certeza, sabe? Sim. É porque depois a gente vai ficar sabendo, mas no livro. É bem no final que a gente sabe, mas essa carta, na verdade, foi uma coisa escrita numa carta dentro de uma garrafa jogada no mar. Porque ele queria fazer isso, ele queria que alguém apreciasse a arte dele. Ele faz de novo essa comparação com o artista, do que ponto que adiantou o artista fazer uma arte e ninguém nunca saber. Então ele escreve pra ter mesmo que alguma possibilidade de alguém achar e solucionar o caso insolucionável, ver quanto esforço ele fez. Mas então ele não tinha muito espaço também pra detalhar exatamente tudo. Então eu acho que também tem isso dele ter sintetizado como ele ficou sabendo e como ele foi atrás. Por isso que a gente tem essa impressão de que ele fez de qualquer jeito e rápido, mas na verdade deve ter sido um bom deve ter trabalho sido aí bom. psicopático. Então, essa parte dele ser reconhecida muito. O que ele tinha falado é que as pessoas tinham que reconhecer a inteligência dele pra ter formado um plano desse tipo, sabe? É meio bizarro ver isso. E além disso, porque ele fez tudo isso, né? Ele nos conta que ele tava no estágio meio que terminal de uma doença. Ele viu que ele ia morrer. É? Sim. E ele falou. Eu perdi muito esse detalhe. É um detalhe bem importante. Tipo, ele viu que ele ia Nossa. morrer. Ele não queria morrer, tipo, sem nada, tá ligado? Ele queria fazer Nossa, uma eu não li essa morrer, parte. Será que eu pulei essa página? Eu não lembro disso. Não, mas ele Porque fala. faz muito mais sentido pra mim agora. Sim. Tipo, não faz sentido, óbvio, mas faz mais sentido do que. Senão ele poderia ter matado todo mundo e fugido de lanchinho, comer um McLanche feliz. Mas iam ver que, tipo, só ele não morreu. Não, seria sim, suspeito. Mas ele sabe. Mas faz mais sentido agora. Agora, boa, eu não sabia disso. Tá, tem mais algumas coisas que eu gostaria de mencionar. A primeira é que ele fala pra gente qual foi o critério dele em relação à ordem das mortes. Então, basicamente. Que a gente tinha discutido, né? A gente tinha Mas pra mim discutido. isso não fez sentido quando ele falou. Então, tipo, ele falou assim. Ele falou que ele primeiro queria matar as pessoas que tinham menos culpa, para depois matar as pessoas que têm mais culpa, porque elas ficariam mais amedrontadas e enfim. Eu anotei aqui. Decidi que aqueles cuja culpa era menor seriam os primeiros a morrer, sem sofrer a prolongada tensão mental e o medo pelos quais deveriam passar os criminosos mais cruéis e de sangue frio mais evidente. Mas daí eu não sei se é porque a época é diferente, mas eu discordei nas gravidades da culpa, saca? Eu também. Eu achei muito estranho. Por exemplo, o Lombard não tinha culpa nenhuma. E ele foi um dos últimos a morrer. A Emily Brand também não tinha. Ô, Jô, eu confundi com isso quando eu tava lendo, mas depois eu percebi. Não é o que a pessoa sente de culpa, mas o quanto ela tá relacionada com a morte. Entendeu? Então, por exemplo, tipo, a Emily culpa na falou morte. pro moleque ir lá nadar e, tipo, foi culpa dela, entendeu? Não tem discussão. Não é o quanto ela sente de culpa, mas sim o quanto ela é culpada em relação à morte.
Mas também, porque se você parar pra pensar, ele fala aqui, porque eu não tava entendendo por que o Anthony foi o primeiro, já que ele atropelou 2 crianças. Mas daí ele explica que Marston eu reconhecia, era um sujeito nascido sem o sentimento de responsabilidade moral que a maioria de nós possui. Era amoral, pagão. É porque eu não entendi isso. Ele viu pela visão do Eu acho Anthony que e é já o que o quanto Anthony. ela se sente. Não. Eu Entendeu? Por achei, isso que eu não, não entendi. tipo, o quanto a pessoa tem culpa na morte. Por exemplo, o Anthony foi sem querer, não foi? Quer dizer, sem querer, ele tava acima da velocidade, mas ele não atropelou de propósito as crianças. É isso Ou mesmo que a atropelou. gente falou. Tipo, Eu acho que é isso, sabe? em contraponto, foi uma coisa sem querer, e outro ponto foi, tipo, ela premeditou a morte. Foi uma morte premeditada, não foi por. Não foi por ocasião. Mas e Ela o foi a Sr. segunda. Rogers? Porque ele foi, tipo, Ele bem falou porque depois. ela foi coagida pelo marido. Ó, Mr. Rogers, eu não tinha a menor dúvida, agir em grande medida sobre a influência do marido. Então, tecnicamente, ela não foi, sabe, não foi tanto culpa Sim. dela, mas foi por ela estar com o marido e o marido ter colocado isso na cabeça dela. Achei Uhum. decente da parte do assassino. Sim. Ah, mas, nossa, agora faz muito mais sentido, porque eu tava pensando na culpa que eles sentiam. Mas É. não, agora realmente faz sentido. Eu Ah, pensava que também era a culpa que é. ele sentia, mas depois eu fiquei pensando, tipo, não faz sentido, sabe? Porque Lombard deveria Uhum. ser o último, então. E Sim, a Emily também, mas não. é verdade. Tem razão. Sim. Daí ele chega explicando, né, como é que ele matou cada pessoa. Então, a primeira pessoa, o Anthony, ele colocou um pouquinho de veneno que ele tinha. Foi fácil de colocar no copo vazio, é aquela coisa que a gente já tinha falado. A Mr. Rogers, ele também colocou no conhaque, sei lá, deu sonífero demais pra ela. Daí o General MacArthur morreu sem sentir dor. Ele falou que eles deve, tipo, o difícil foi só encontrar um momento específico pra ele sair da parte de fora, na varanda, pra ir matar ele e voltar, mas, tipo, também foi É. fácil. Sim. Daí, o que a gente não sabia, mas que a Mrs. Branch tava passando mal porque ele tinha colocado um pouco de cloral, o que quer que seja isso, na xícara de chá dela. E daí depois ele foi lá e injetou uma solução de cianureto ali e soltou a abelhinha só pra ser. Cínico e Fiel. psicopata. E daí a Sim. parte mais interessante, que é a morte dele mesmo. Então. Aí que agora. Sim. Eu só vou falar um negócio antes disso, que eu notei, é que ele é bizarro, porque ele vê todas as mortes como algo prazeroso pra ele. Tipo, ele narra de uma Sim. forma prazerosa, entendeu? Sim. E ele acha que isso que ele tá E- falando tá completamente certo, tá aceitável. ele escreveu essa carta pra se gabar de como ele teve uma morte, como fez isso de um jeito tão bem executado. Fala aí, Fred, como ele se matou. Então, foi uma coisa muito engenhosa que foi. Ele foi lá e conversou com o Armstrong, falando: Eu tenho um plano secreto pra descobrir quem é o assassino. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai. Ele vai fingir a Ele... morte pra poder ver o que tá acontecendo, o assassino não. E o assassino não contar com a presença dele, então ele poder pegar o assassino de supetão. O Ele achar Armstrong estranho acha. também o assassino, tipo, meio que desconfigurar tipo, a ordem das mortes. Porque ele falou, pô, eu não matei essa pessoa tá morta? Como assim? Tem mais de um Sim. assassino, entendeu? Fica meio É, desconcertado. sim. Uhum. E o que foi o plano genial, porque o Armstrong achou aquilo muito legal, e eles fizeram o famoso, como chama? Kit monte seu tiro na testa, com argila vermelha. E fizeram toda essa coisa da toga e tal. Eu fiquei tipo, nossa, como é que ele fingiu por tanto tempo que ele tava, tipo, morto, enquanto eles carregavam Pois ele pro é. quarto. Ele não comeu? E, Como assim? Tipo, bizarro. não, não, e É. também, é verdade. E também, como que ele convenceu o Armstrong? Porque, O Armstrong é ingênuo. ele falou assim, tudo bem, então você me encontra ali de noite no desfiladeiro, ali pertinho do nosso querido desfiladeiro, a gente vai fofocar. O que aconteceu? Encontraram-se e o cara foi lá e Fofocar. não, e daí o que aconteceu? Foi aquela noite que teve toda aquela tensão do Mister. Foi o Blor? O Blor acordou, viu passos, que na verdade foram os passos de um dos dois que estavam saindo pra. Porque o O, juiz tava deitado, tava ficando no quarto dele. Todo mundo o achou que ele tava juiz fez morto. barulho de propósito, e daí quando ele tava descendo, ele falou, eu acho que ele me viu, tipo, só. É. Acho que o Bob me viu só de passar, assim, mas não. O que ele fez? Chegou até o Armstrong, que tava lá esperando por ele, empurrou ele do penhasco, deu a volta na casa, o que eu achei muito plausível. Ninguém considerou que enquanto eles estavam procurando a ilha, o assassino podia estar só andando pro outro lado. Sim. Eles foram meio Pois é. burros. Sim. E daí ele voltou pro quarto e beijos. Nossa, isso foi muito doido. Eu Aqui, achei Tipo, genial. uma fingir a coisa. própria morte. Aqui, ó, isso que eu queria falar. Sabe que a gente falou que ele era.
que ele era manipulador, esse tipo de coisa que ele manipulou o Armstrong. Então, lembra daqueles pensamentos que a gente conversou e tentou descobrir quem era quem? Tem um pensamento que é todos de uma figa, acredito em cada palavra que ele disse. Foi fácil, devo ser cuidadoso, porém muito cuidadoso. Na verdade, não era o Lombard, era o Wargrave, falando com o Armstrong. Meu Ah! Deus! É Exato. E isso. Ele também acreditou o em Arenque vermelho é Mano, porque o próprio assassino tudo. enganou o Armstrong, não porque o Armstrong tava enganando todo mundo e se escondendo. É, aqui, o Ó, Armstrong, ele não pegou no caso. Ele morreu. exato. Não pegou e os outros também não depois, porque eles continuaram achando que o Armstrong tava morto. E, Exato. nossa, Uhum. muito delícia. Só que daí, Uhum. isso eu achei um pouco arrasto. O fim, sabe por quê? Como ele sabia que, Então, o corpo do Armstrong ia boiar até o cantinho. 2, a Vera e o Lombard iam ver, ir até lá. E 3, a Vera ia conseguir roubar a pistola e Sim. atirar no outro. sim, eu acho que como a maré sempre é, tipo, pra... O corpo não ia esperando no mar, entendeu? Alguma hora ele ia cair na Mas praia, quais sei são lá. as chances deles verem? Bom, falaram que Tem era o que uma eles ilha bem. Mas não tinha o bem. que eles fazerem, tá ligado? Eles não estavam na casa. Eles iam ficar perambulando pela ilha, entendeu? É. Alguma hora eles iam fazer isso. Daí iam encontrar o corpo, daí eles iam se encontrar. Mas o da Daí. Vera, então, é essa a parte que eu achei meio. Não, a da Vera pegar o revólver e matar o Lombard foi um pouco arraste mesmo. Mas ela Não, era mas meio sabe o que eu acho? perspicaz, não sei. Pode falar. Fala, Ju. Eu acho que ele achou que alguém ia. Ou o Lombard ia matar a Vera, ou a Vera. Sabe? Eu achei. Ele pode ter achado que alguém ia, tipo, se matar. Não alguém se matar, tipo, O duas Lombard não se pessoas. Eles iam. mataria. Eu também acho que ele não se mataria. Por isso que eu Será? achei um pouco. Acho que não. Acho que se ele sobrevivesse, daí ele estaria tranquilo. Ele não faria que nem a Vera de se matar. Acho que esse É ponto foi o verdade. único que ele brincou com a sorte, assim. É, Acho que sim. E como é um livro, deu tudo certo. Exatamente. Ele comenta uma hora, ele falou assim: quando eu saí da casa, não sei o que, viu eles lá indo atrás do corpo, e eu vi que a Vera. Ele fala uma coisa tipo: eu sabia que a Vera era esperta, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele é quem coloca de novo a arma com o Lombard. Uhum. Então vai Sim. ver, ele achou que a Vera era esperta, sei lá. Acho que o instinto de sobrevivência dela era mais, Se ela tipo... foi capaz de mandar uma criança nadar até um rochedo pra ela morrer. Não, não acho... Não, sim, isso sim. Ela não tem coração, ela teria coragem de matar alguém. Mas não é isso que eu tô falando. É que ela tava muito mais desesperada que o Lombard. Então acho que ela faria Sim, mais e muito coisas de para se sobreviver. salvar do que ele, entendeu? Também o É, Lombard subestima ela porque ela é uma mulher. Tanto que foi nesse É, momento que ela é, aproveitou pra surrupiar a arma. O que é isso? sim. Benevolência feminina? Pessoas. exato. Daí ele começa a falar sobre algumas pistas simbólicas que ele deixa para pro crime ficar mais. Ele deu umas pistas pra solucionar o crime. Ele fala que provavelmente os caras não iam sacar. E daí uma parte que a única que eu anotei foi a terceira. Ele fala: "A maneira de minha morte, marcando-me na testa. O estigma de quem?" Daí eu fiquei tipo, quem com C-A e M. Daí eu fiquei, que isso? Daí eu fui Não é pesquisar. Caim, Caim, Aí, isso. Sei lá, Abel. Não é Abel. em quem? inglês deve ser assim. Quem? É Não? verdade. Mas quem? Não é quem, né, em português. Sei lá, Caim, o É enigma de Caim, Abel Caim. e Caim, esse negócio que ela já falou. É um negócio Então, bíblico, eu acho. daí eu É, fui pesquisar e é realmente uma é. coisa bíblica e fala: Caim foi o primeiro bebê deste mundo. Deve ter sido muito lindo, forte e sadio. Talvez sua mãe Eva tenha até imaginado que ele pudesse ser o Messias prometido. E todo mundo achou que ele era o cara que ia ajudar a descobrir quem era o assassino. É, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, simbolizado pela serpente. Ou seja, aquele que ia descobrir quem é o assassino. Mal sabia ela que segurava em Ah, seus braços o primeiro assassino, aquele que por ciúme mataria seu irmão, sei lá, até tem outra, o Que é o Abel. Abel. Mas Uhum. o assassino, não. que era ele. É, Ok. exato. Isso é Gênesis 4:9. Mas assim, genial, né? Essa Sim, isso analogia. foi genial. Uhum. É. Eu fiquei muito, tipo, é que eu só pesquisei, tipo, Caim, Bíblia, e daí apareceu essa frase. Daí eu fiquei, caraca, que gênio. Faz todo sentido. Que da Sim, hora. é Eu verdade. não tinha Mas é pesquisado legal isso. isso. Nossa, achei muito legal. A Bíblia é Quer tão dizer, legal. antiga, é legal pensar nisso. A Bíblia e outros textos religiosos são tão antigos que se a gente lê uma história de, sei lá, não sei, 200 anos atrás, que eu, tipo, faça uma analogia à Bíblia, a gente ainda vai entender, porque, sabe, ela ainda existe, É não sei verdade. explicar. É tipo Sim, meio sim. uma referência constante.
Sim, é pelo menos verdade. no passado próximo. Uhum. Então, o que eu ia falar é que, pra você que não leu, você tá tipo, como assim? Ele ficou, tipo, morto? Como isso aconteceu, entendeu? Basicamente assim, ele morreu na sala, ele ficou com a maquiagem de tiro na testa, enfim. Que, aliás, eu não sei como eles fizeram isso. Mas é argila? Não é muito. Gente, Argila, a gente fazia na escola, no ensino fundamental, a gente fazer uma fazia com cola, cola né? e canetinha e ficava super bom. Tava Canetinha. sem energia, não tava? Aí talvez no escuro deu pra dar Boa, uma, Jô. Boa, né? Boa, boa. Julia fez um melhor trabalho que Agatha Christie. Essa desculpa. Então, basicamente, quando ele tomou o tiro, ele foi colocado no quarto dele, né? Aliás, ninguém sentiu que ele estava frio, alguma coisa do tipo, ele tava normal, Pois mas é. enfim. Mas Cadê o ela tem um bom sangue? argumento. Tava todo mundo histérico e ele tinha acabado de ser morto, então ele podia estar quente ainda de. Tanto que eles Sim. falam, acho que alguém fala, ele ainda estava quente. A gente não pegou isso, hein? Ah, A gente é. não é bom nós somos É bons que detetives. teria que ir muito Assim, longe eu pra. acho que. Eu acho que. Eu não lembro coisas absurdas, invento que outra pessoa existe, mas eu pego alguns detalhes. Ou ninguém falou isso pra você É estar verdade. uma grande ilusão. Exato. Mas quem vai voltar lá? Quem vai se dar esse trabalho? Então eu prefiro ficar com essa glória. Tá bom, é verdade, eu tô com preguiça. Sim, Então, é. basicamente, leva ele pro quarto, ele fica deitadinho lá na cama. Daí ele. Enfim, só o Armstrong sabe que ele tá vivo, né? Daí ele perambula pela casa, também não sei como, porque. Enfim. E ninguém percebeu que ele tava andando pela casa vivo. E basicamente ele fica no quarto dele, morto, até essa parte que ele desce da escada e se encontra com o Armstrong e mata ele. O que eu queria falar é que eles são muito burros. Porque assim, você não tem nada pra fazer. Você já revistou toda a ilha, você já revistou toda a casa, mas você não viu os corpos, entendeu? Você só, tipo, você não viu eles, você não entrou no quarto deles pra, tipo, tocar neles e falar, tipo, tá morto realmente. Entendeu? Ah, mas ele não falou. Ele não falou disso em alguma parte da carta? Então, ele chegou Tipo, a falar isso. Ele falou que o máximo que as pessoas iam fazer na busca era levantar o lençol e colocar de novo. Pra ver que era a Tipo, pessoa checando e se não o tava morto. assassino deitado lá, entendeu? então, não sei. Eu achei um E ele tava pouco. lá Você não fingindo. quer conviver com cadáveres. Eu sei que não, mas, É, tipo, eles já mataram alguém que também estão fazendo de santinho aí que não consegue ver. Não, entendeu? Quando você tá em situação de risco, você, tipo, vai e verifica tudo que você tem pra fazer também, porque não tem TV, não tem iPhone, não tem nada. Você só fica na ilha com as suas noias, entendeu? Não, eu vi agora, eu reli a parte que eles acham. E eu lembrei da parte da carta que ele fala que, como ele tinha feito o pacto, ou tipo, o acordo, sei lá, o plano com o doutor foi o único que inspecionou ele. Então ele falou, ele Sim. está morto, não sei o quê. Então, ah, então daí todo mundo acreditou, e tava todo mundo no surto coletivo. Então, Então, mas as é. pessoas também são muito ingênuas, você entendeu? Sempre é o doutor que vê que as pessoas estão mortas. mas quando que você ia imaginar? Né? Agora é fácil de É. pensar, mas ninguém sabia, ninguém adivinhou. Não, em relação ao Wargrave, não, mas, tipo, você desconfiar do doutor, tipo, é o mínimo, entendeu? Ele esteve relacionado com todas as mortes. E o Blor É também verdade. ia até a casa sozinho. Eu achei muito. Acho que ninguém faria isso. Eu achei arrasto também, por mais que ele estivesse com fome. É, Ah, eu não acho que é arrasto. Essa parte. É que ele não foi nem Porque com ele arma, tá é. ligado? vai ver, ele achou que a Ah, Vera não, tava não, sendo foi. escandalosa de não querer voltar pra casa, sei lá. Não, então, eu acho que ele foi burro, assim, mas eu acho que foi por causa que ele era burro mesmo, tipo. Porque ele Sim. parecia ser assim, tipo, eu não tenho medo, eu vou pra casa, sabe? Tipo, essas coisas assim. Aham, é verdade. Foi de burrice, sei lá. Não, mas tecnicamente não foi tão Morreu de burrice. burrice. Mas burrice. Por causa da morte, burrice. Mas daí quando o Blor morreu, daí eles falaram: vai comer, porque ele tá vivo e ele vai matar a gente. Daí eles encontraram ele morto e falou, acho que, né? Ou foi você ou fui eu. Não tem Foi. muito. Não tem muito onde correr. Daí ela falou, beleza, vamos tirar o corpo lá. Daí foi burro. Enfim, todo Eu mundo morreu errei de algum burrice. momento atrás, porque eu falei que eu parei na hora que eles acham um corpo, mas eu parei na hora que a Vera pega o revólver. Pior E ainda. aí eu não sabia se a Vera tinha matado ele, se a Vera era assassina todo esse tempo, e se realmente a gente tava certo em falar que por eles subestimarem as mulheres naquela época, ela colocou a mulher como assassina, daí todo mundo ficou. E daí eu fiquei tipo. Daí quando eu cheguei eu falei. "Quê?" Mas Uhum. daí é isso, o que mais que ele fala? Tem a Eu última parei. parte que é a mais importante de todas. A parte mais importante que ele esqueceu de mencionar é que, tipo assim,
o Edward Seton, que é aquele cara que, tecnicamente, o Wargrave tinha manipulado o júri pra condenar injustamente, quando todo mundo achava que ele era inocente, na realidade ele era culpado. E Sim. isso nos dá, tecnicamente, que são 10 pessoas que ele queria julgar como... que o assassino queria julgar, tipo, que mataram pessoas inocentes. Como, em tese, são todos os 10, né, que foram pra ele. Mas como o Wargrave não era culpado, não tinha matado uma pessoa inocente, então sobraram 9, no caso. Mas, no caso, ele, antes de viajar, no dia 8 de agosto, matou o Isaac Morris. Foi quem Porque, contratou o Lombard. o Morris fez tudo. Ele colocou as coisas na ilha, ele falou com a população, comprou a ilha, enfim, tudo isso. Uhum. Eu não entendi por que ele fez isso pra ajudar o... Acho que ele ia Pois ganhar é. um dinheiro, sei lá, alguma coisa. Eu não entendi muito bem essa parte, não sei se... Eu acho que eu não peguei direito. Mas ele queria castigar o Morris por também ter feito alguma coisa. Ele se envolvia com droga, né? Alguma coisa, em tráfico, É sei lá, verdade. alguma É coisa aquilo tipo. que eles começam a falar sobre isso, né? Os policiais que estão conversando, Então a primeira morte foi antes de tudo. Foi a morte do Morris. Ele basicamente foi a mais fácil de todas, porque ele falou: Ah, tô com indigestão. Daí o nosso querido amigo falou: Toma essa pílula. Daí ele tomou e morreu. Então, tecnicamente, a primeira morte foi do Morris. Bom, então, agora eu quero. É. Agora eu quero. Não fazer um jogo com vocês, é um pouco estranho falar isso, mas assim. Basicamente assim. Eu tentei analisar o perfil de assassino do Wargrave, de psicopata, entendeu? Principalmente porque eu tô vendo um podcast que chama Modus Operandi, que é feito pela Carol Moreira e a Mabê. E eu acho perfeito, porque é sobre true crime, essas coisas. Tudo bem que isso aqui é ficção. Tem várias coisas que eu pesquisei sobre psicopatas e tal, que eu gostaria de bater com vocês e falar que a gente foi muito trouxa de não ter percebido isso antes. Mas sabe uma coisa que eu queria falar sobre isso rapidinho antes? Eu acho que eu falei isso pro Fran. Eu acho que ninguém que leu esse livro suspeitou do Wargrave. É. Eu duvido. Tem que ser uma pessoa muito inteligente. Ou sei lá, tem que viajar muito pra suspeitar do Wargrave e ter certeza. Eu acho que se a gente tivesse lido com o conhecimento necessário de características em geral de psicopatas e lido com muita cautela, porque a Agatha Christie é filha da mãe, entendeu? Ela escolhe as palavras dela com muita precisão. Sim. E só depois que você vai Mas a perceber. questão é que ele morreu. Então, eu sei, tipo, ela manipula mais ou menos, tipo, as coisas que ela escreve. Sim, eu sei. Mas não, a pessoa sério? podia notar que o médico... Obrigada, Fran. Mas assim, tá, eu comentei, vai ver, tem 2 pessoas trabalhando em conjunto, então isso não é totalmente falso. Tipo, Sabe? eu acho que se Tanto você que tivesse aconteceu. lido com muita calma e muita imaginação, você conseguiria ter chegado, entendeu? Mas daí eu acho que tem essa Será? questão da gente. É isso que eu acho, porque quando a gente não leu o livro ainda, a gente não sabe como é que o autor opera. A gente não sabe se. Tudo bem, ela é a melhor escritora. Então, talvez por ela ser a melhor escritora, mesmo assim a gente não sabe se os detalhes que são muito pequenos estão ali por um exato motivo, ou eles estão ali. Eu não sei explicar. A gente não ia. Tipo, é difícil. É fácil você falar que talvez uma pessoa super instruída conseguiria Eu já li descobrir. livros da Agatha, então, tipo, eu sei que ela Mas- faz isso. Mas pensa Mas que é a que eu acho- Agatha fez a história inteira pra pessoa não conseguir desvendar, entendeu? Exatamente. Eu sei, Não é eu que, tô não é, falando. que é deixando tipo pistas. uma história, É. tipo um documentário que se a pessoa chegasse numa linha de raciocínio, ela ia chegar. É tudo maquinado pra Não, você eu sei, as excluindo palavras. a possibilidade. Sim, eu entendi, mas tipo, eu acho que se ela não tivesse dado nenhuma pista que seria o Wargrave, eu acho que daí o final seria muito incrível. De não crer, entendeu? Não conseguir crer no resultado final, entendeu? Não é uma coisa totalmente fora do contexto. Não sei, eu acho que uma pessoa mais experiente. Se você soube Será? que era o James Wargrave, ainda não coloque vi. Eu nos acho que não, eu comentários. acho que não. Acho Eu que acho também que não. tem um Sim. pouco da gente, por a gente já ter lido a explicação do que aconteceu, a gente talvez na nossa memória esteja mesclando o que a gente sabe que aconteceu com o que a gente realmente leu antes de ter a explicação. Você fala isso, que eu acho que tem muitas distrações e muitos outros suspeitos também. E coisas que entram, assim, por exemplo, o Lombard que tinha arma, ou o Armstrong que era, tipo, o médico que sabia usar essas drogas e tal, sabe? E aí Sim. acho que é muito difícil. Sim, tem várias suspeitar do formas de Wargrave. você. Tem várias formas de você manipular. Eu vou ler. Vamos lá. Eu vou ler as informações que são básicas, que tem em comum entre o Wargrave e um psicopata. E vocês me falam que vocês não tinham percebido isso nele antes. A primeira é que eu pesquisei na internet e eu vi que a maioria dos psicopatas são homens brancos e solteiros.
beleza? Ele encaixa. Beleza. Uhum. Ele encaixa. O segundo, ele é justiceiro com as próprias mãos. E aí eu escrevi aqui. Isso na mente de Wargrave absolve ele de estar fazendo algo de errado. Não que ele não ligue pra moralidade, porque isso também é uma coisa dos assassinos. Mas sim, ele acredita piamente que está certo. Então o assassino, o psicopata, ele não acha que ele tá errado. Ele não acha que. Tipo, ele tem moralidade. A moralidade dele é deturpada, entendeu? Então, tipo, isso tem relação com Wargrave. O que ele faz não tá, tipo, já tá auto-justificado porque ele tem esse senso de justiça. Então, se ele está fazendo a justiça, ele já tá se isentando de qualquer coisa ruim que ele esteja fazendo. Exato. E isso a gente pode ver também com os outros personagens. Tá? Isso porque falam, eu matei ele porque merecia, sei lá, não tava errado, eu não tava errado. Por outro lado, não podemos julgar ele por utilizar da violência para fazer justiça. Nós mesmos, em filmes, sentimos um certo prazer quando o cara ruim se dá mal, só é uma questão de moralidade. Então, por exemplo, se a gente vê o cara mal de um filme, tipo. Sabe, tem uma cena muito específica. Sabe a cena do Loki? Vocês viram Avengers ou não? A Vingadores ou não? Tá. Basicamente assim, tem uma cena que o Loki, que é o cara do mal, tá com o Hulk. De uma forma do Hulk mesmo. Daí o Hulk pega e, tipo, fica atacando ele de um lado pro outro. Tá, é engraçadinho. Mas, tipo, é violência, entendeu? Só que como a gente acha que o cara é do mal, então justifica essa violência. A gente sente certo prazer dele estar se dando mal. Sim, que Então, é isso que ele também sente, né? Porque a justiça lei não é o bastante pra ele se satisfazer. Sabe? A pessoa fugiu segundo a lei, ela está livre porque não tem provas suficientes pra incriminar. Só que ele quer que a pessoa do mal sofra o que ele causa, tipo, o que a pessoa causou no outro. Sim. Então é isso que você falou, a violência na é cabeça dessa justificada. pessoa Tipo, a violência é justificada. E eu acho que tem muito isso hoje em dia, tipo. Mas não só da explicar. pessoa, de todo mundo. Só que no caso dele, ele achava que o cara era do mal. E no nosso caso, a gente Então ele acha que merecia. ele era do bem, exato. É. Mas o que eu tô falando aqui, isso é de todo mundo, não só do psicopata. O próximo é seco, calculista, frio e racional. Uma pessoa minimamente emotiva não podia cometer tais calculados e perfeitamente executados assassinatos. Então, tipo, se fosse a Vera, por exemplo, ela tava, tipo, perdendo. Sim. Não, o que eu queria falar só é que tudo bem, a gente analisando, a gente pode fazer, tipo, riscando as pessoas e chegando a pessoas mais likely. Só que daí, se você põe em consideração aquilo que você tinha dito da Agatha Christie, de dirigir pra longe do assassino, sei lá, um perito, sei lá, um investigador, tipo, começasse a ver as coisas dos psicopatas. Como ele ia saber que não era a Agatha Christie dando esses sinais pra ele ir pro caminho errado? Ou, por exemplo, como a gente sabe que a Agatha Christie não tá mostrando a personagem como emotiva, só que na verdade ela é tão psicopata que ela é calculista, só que ela se mostra de emotiva, sabe? Porque, tipo, quando. Isso que a gente tem que levar em consideração quando a personagem tá sozinha. Então, quando ela tava sozinha, então, tipo, ela era emotiva do mesmo jeito, entendeu? Isso não é questão da Agatha Christie mencionar pra gente, entendeu? Não, mas a gente não sabe Sim. se, por exemplo, é isso que você falou, uma pessoa que talvez conheça mais o estilo de escrita da Agatha, talvez tenha mais facilidade. Mas, por exemplo, experiência eu lendo, sei lá, o primeiro livro dela seria como se eu enfrentasse um autor que eu não conheço. Você, por exemplo, me falou que às vezes ela te engana, então eu não sabia se a narração dela, quando o personagem tá sozinho, é toda criada pra parecer que ele é uma coisa que ele não é, sabe? Mesmo que ele Sim, esteja sozinho. sim, isso acontece. Eu acho que quando ele tá sozinho não acontece tanto. Não teria motivo, entendeu? A Mas. gente não parou pra pensar que o juiz nunca aparece sozinho, pensando. Entendeu? No Outro início ponto. aparece. Quando, Ju? Porque eu lembro, sabe por quê? Eu lembrei de uma coisa que. Eu acho que até no primeiro episódio a gente falou isso, porque mostra o pensamento dele e a gente tava suspeitando de todo mundo, né? Porque tinha 10 pessoas. E. Ou 9, porque alguém já tinha morrido. E eu lembro que tem um pensamento dele que ele fica tipo, nossa, matei aquele cara, o Edward Seton, ele merecia. Ele ficou falando essas coisas, sabe? Sim, ele merece. Tipo, tá certo. Mas Ainda. mostra o pensamento dele, mas no final não mostra mesmo. Tipo, mais pro final não mostra o pensamento dele. E mesmo esse pensamento, não é que ele tá sendo. Não é que ele foi manipulado pela Agatha Christie, entendeu? Mas eu acho que ela foi inteligente, Não, porque o que ela faz? Ela mostrou. Quando eu tinha muitos. Ela matou ele cedo. E daí ela mostra, quando eu tinha muitos personagens, ela podia ter a desculpa de que tem muitos personagens pra mostrar os pensamentos. E daí ele Ela matou ele, mostra tipo, meio no aquelas. meio, sabe? Então. Coloca. Lembra, tinha aquelas fileirinhas de pensamento. E só depois que ele morreu, que começou a mostrar tipo, a cabeça de cada um com os pensamentos mais, tipo, desenvolvidos. Mas é muito doido, né? Porque a gente leu o pensamento de todas as pessoas
E a gente ainda achou que o Lombard, por exemplo, era muito culpado. É. Porque, por causa daí tem a coisa Uhum. da Agatha Christie, colocar ele olhando pra arma e ficando, tipo... Daí a gente, tipo, puta que pariu, Aaron. Que a gente tá falando, tipo, de conhecer a autora também. Eu só tinha lido um outro livro dela e eu senti que é isso que ela faz. Ela põe alguma coisa que faz você não desconfiar do assassino. Alguma coisa que impede. Por exemplo, o Wargrave foi o fato dele ter morrido. Que aí você pensa, não pode ser ele, porque ele morreu. Uhum. Acho que é muito difícil você pensar, nossa, ele fingiu que morreu, sabe? Eu Sim. acho que é isso, ela Não é coloca essas coisas impossível. que Eu fica acho que... muito difícil de você. Você tem que ser cínico pra perceber, basicamente. Você tem que começar o livro falando, eu não acredito em nada que eu tô lendo. Porque, eu não, sabe, você tem que dar menos credibilidade pro autor. É Precisa dar verdade. muita credibilidade, daí fudeu, porque daí você acha que tá todo mundo morrendo e você fica Não, super é que confuso. assim, tudo que a Agatha Christie fala, pelo que eu percebi, é verdade. Mas ela deixa de falar muitas coisas. Ela omite Sim. muita coisa. E esse é o problema. Ela manipula a gente. A culpa é dela. Sim. É, Enfim. exatamente. Então o que você tá lendo dos personagens realmente é verdade, entendeu? Tipo, o narrador é verdadeiro. Não é que ela Mas mentiu pra gente não ter como saber que era ele. ela Mas só ela só omitiu. falou o que era conveniente. Exato. E daí ela manipula Então, nossas percepções. basicamente só queria falar que tem alguma coisa que faz, tudo bem, se a pessoa considerar, pensa que um leitor muito inteligente pensa na possibilidade de ser uma das pessoas que não realmente morreu. Eu acho que o juiz Wargrave seria o último que eu suspeitaria porque ele levou um tiro na testa. Tipo, os outros do veneno, pra mim seriam mais fáceis de fingir que não tinham morrido. Ah, sim. Se somente se você interligasse o pensamento falando que você enganou o tolo, que foi o que eu falei, e relacionasse com a conversa do Wargrave com o Armstrong, e tipo, visse que só o Armstrong avaliou o Wargrave, daí a gente poderia pensar nessa possibilidade. É longe. Você tem Mas que é um tiro. brisar, entendeu? Não, claro. Mas cara, é que um tiro na testa é tão irreversível E na ninguém minha ouviu o mente. tiro, Fran. É que ninguém ouviu o tiro, esse é o ponto. É Também é outra verdade. Isso que era desculpa. estranho. É verdade, É, é verdade. mais Tem estranho. razão. Não, é verdade. Então, Boa, viu? Nossa, boa. É faz muito tempo possível que eu não saber que era ele. Tá, não, Eu queria sim. conversar com alguém que já sabia, entendeu? Pra perguntar com uma pessoa. É. Nossa, eu Quanto de nunca QI você tem? conseguiria. Exato. Nunca conseguiria. Mas, realmente, tem coisas que dariam uma pessoa. É que, sei lá, eu acho que o que ela faz é. A pessoa não precisa ficar supondo quem é um assassino. Porque sempre tem alguém que é muito suspeito. Entendeu? Por isso que dá Acho, certo, entendeu? Por isso é, que as pessoas leem com prazer a Agatha Christie, porque eles sentem que estão sentem que estão descobrindo o assassino, só que ela tá só manipulando. E você tem que eu ser acho inteligente que. bastante pra Sim. entender ela. Eu acho que o que eu quis dizer quando eu disse que seria impossível alguém descobrir que é um assassino, eu quero dizer enquanto ela tá lendo a obra, mas não se ela pegasse antes de ler a carta do Wargrave, e olhasse pra trás, visse tudo e falasse, Ah, é, não. É. quem é o assassino? Vamos, tipo, ver os fatos. Não, tipo, durante a obra, ninguém descobriria que é o Wargrave, porque ainda, sabe, não dá tempo, porque você, tudo bem, não tem, a sua cabeça não fica com a dúvida de é, quem, sabe, como sempre você tem um suspeito, ou sempre tem alguém que tá sumido e pode ainda estar vivo, ou tem alguém que ainda tá vivo, você sempre acha que é uma dessas pessoas, entendeu? Eu acho que é isso que eu quis dizer. É difícil alguém quebrar no meio da narrativa e falar, pera, não é ninguém que ainda está vivo, ou não é o Armstrong que está escondido, é alguém que já morreu e tá se fazendo, entendeu? Acho que tudo E bem. Se a pessoa chegasse no momento que acabou a obra e os caras falaram lá, a cadeira tava no lugar, e você começasse a pensar, aí eu acho que talvez sim, a pessoa conseguisse descobrir. Mas enquanto é, ela tá lendo a obra, tipo, e fala, sabe, entendeu? É difícil pra mim pensar em um momento que a pessoa pararia e falaria, sabe? Eu acho que a pessoa não conseguiria descobrir com tanta antecedência. Eu acho que é isso que eu quis dizer. É, Tudo bem, depois. entendi. É que ela é tem que isso que eu passar por penso. dois processos. O primeiro é de reescrever mesmo tudo que ela viu de estranho. Então, por exemplo, essa questão do tiro, entendeu? Foi. Desde quando você anda, sobe correndo nas escadas, você deixa de ouvir um tiro, entendeu? Essa foi a desculpa dela. Então, eu acho É, que se ela anotasse, tipo, todos os fatos que aconteceram e analisasse, daí eu acho que seria possível. Mas tem um processo antes, que ela tem que perceber que ela não tá sendo manipulada pelo conto. Daí eu acho que exato. realmente
Não Que o seria tão assassino. Que possível. é isso. Ela convenceu tão bem a gente de que era um deles. Ah, no livro sempre tem essa deixa quando alguém morre, que é mais um foi inocentado. E isso também. Ah, Tipo, sempre que alguém morre, eles falam. Tarde demais, não era ele. Viu? Eu tinha razão, não era ele. Então, mas mesmo Isso assim, vai, tipo, fazendo a sua cabeça ficar, tipo. é, Não, sim, eu sim. entendo. Uma pessoa inteligente podia notar isso e falar, tipo, não, nossa, então, ela tá. mas justamente, se você tivesse pego aquele negócio do, e 4 pessoas foram dormir apavoradas, que foi o negócio que eu falei, você teria, se você pensasse, eu só notei a frase, eu não analisei, né? Então, tipo, se você notasse a frase e falasse, putz, mas nenhuma das 4 deve ser uma pessoa que já tá morta, daí você conseguiria analisar e chegar no resultado. Eu confundi, achei que tinham 4 pessoas vivas. Mas isso já tá em outro nível, então, outro livro, aliás. Mas faz Mas, sentido. Sempre fala Philip ou Lombardi. Falar 4 pessoas foram dormir. ai Deus. Enfim, eu acho que ainda assim seria possível, mas as chances são muito pequenas. Mas você vê como ela é ferrada, né? Ela fez tudo pra ninguém desconfiar. Não, nossa. As revistas Melhor, na ilha, maior você ter romance certeza que policial era de todos ele. os tempos. Nossa, Desculpa, não, merece o Sim. título, na minha opinião. merece título. É. Continuando o negócio do psicopata, análise de Luísa, formada em absolutamente nada, achismo. Temos que ele é metódico, então ele faz coisas baseadas no poema, entendeu? Ele tem que seguir o poema. Além disso, Sim. ele é manipulador, que são características muito pertinentes num psicopata. Vou ler o que eu escrevi. Como ele sabe como as pessoas pensam, ele monta argumentos racionais que são capazes de instigar as pessoas a concordarem com ele. Exemplo do início, quando ele tomou conta da situação, né, e foi formando argumentos para elas pararem de ter que é suspeita. Isso é muito importante para não desconfiarem dele e ter alguém que possa coagir com ele por confiança, que no caso é o Armstrong. Uhum. O próximo ponto seria que ele sente prazer nas mortes, mas isso a gente só descobriu no final, né? Mas isso é um ponto de assassino também. Em como elas são feitas, na arte envolvida das mortes. Ele tem o modus operandi dele, que nem eu falei, que é o modo como ele opera. Então, ele, tipo, geralmente o modus operandi é uma repetição de como é feito o crime. No caso dele, não tem uma repetição do crime, mas tem uma Mas repetição do poema. Tipo, ele segue o modus segue dele o ser poema. poema. Exato. Sim. Uhum. E além disso, ele teve 2 envenenamentos, enfim. Não seriam modos isso, mas, tipo, ainda assim é. Não, o modus dele é seguir o poema. Sim, exato. Sim. Ele quer atenção e reconhecimento. Vou ler meu textinho. Ele poderia muito bem ter ficado quieto para que ninguém descobrisse que foi ele que cometeu o crime. E permanecesse, tipo, 100% crime sem solução. Entretanto, como na maioria dos casos dos serial killers, o assassino quer que seja reconhecido e parabenizado com a inteligência que bolou o plano. Caso contrário, seria mais fácil matar só pessoas aleatoriamente, sem metodologia na rua, assim. Então, reconhecimento, Matar entendeu? cada um deles. É isso que eu falei, colocar uma bomba embaixo da mesa de jantar. Exatamente, seria muito mais fácil. Falam que geralmente assassinos têm um QI muito alto e é muito inteligente. Então, no caso, o penúltimo ponto é que ele não é aquele cara quieto que fica, tipo, num cantinho ouvindo a discussão das pessoas. Tipo, ele colaborava com a investigação. Então, que nem eu falei, ele dissuadia as pessoas dos argumentos delas. E ele que liderava, né? Também. Exato. Então, isso também é um ponto dos assassinos. E, por fim, ele tinha problemas na infância. Então, ele mencionou pra gente, geralmente os assassinos têm problema na infância, com algum tipo. E ele falou que ele tinha alguns problemas na infância e que desde pequeno ele queria matar alguém pra ver como é que era, etc. Então, É que ele brincava, matava as vespas. Então, assim, você ia ver com uma pessoa perturbada, entendeu? Então, analisando todas essas informações e todas essas características, dá pra entender o porquê ela chegou nesse perfil, tipo, de assassino. Ainda mais porque no começo eu tinha falado pra vocês, eu não sei se a Agatha Christie, tipo, leva em consideração essas coisas, tipo, dados. Verdade. Eu falei isso. Luísa do passado, não sei se ela leva em conta. Luísa, tudo. Olha, exatamente igual. Eu quero que. Cara, eu percebi todas as pistas que ela deu, eu percebi, tipo, essas coisas, mas eu não juntei os pontos, entendeu? E eu gostava do cara. Ai, Exato. Deus. Então, fechando a parte da narrativa, agora a gente vai pra parte das impressões gerais de cada um de nós. Então vai lá, Luísa, é com você. Ai, obrigada, eu estava esperando por esse momento desde ontem, que não aconteceu o vídeo.
Eu só queria dizer que a maioria das minhas anotações aqui... Tipo assim, se eu tivesse colocado anotação com base em nada, com base no livro, no caso, só, eu ia anotar, tipo, 3 linhas. Mas como eu vi 2 vídeos em relação ao livro. O primeiro, ele foi bem curtinho, ele tem 3 minutos, que eu vou deixar aqui na descrição também. Que ele basicamente fala que... A menina fala que ela sentiu muita falta de ter vários mais plots, assim, plot twists no meio do livro. Tipo, a Agatha Christie deixa a nata do negócio pro final, entendeu? Então ela sentiu que o livro seria um pouco melhor caso tivesse várias descobertas durante o livro. E eu concordei e eu anotei isso e queria conversar com vocês. Talvez se se desse errado alguma coisa no assassinato. Uhum. Se o Foi tudo assassino muito se não fosse. certinho, né? Eu acho isso. Porque desde o começo a gente sabia que o poema estava sendo seguido à risca. Então talvez algum detalhe que. Uma pista a mais, sabe? Tipo, sei lá, tinha uma pegada estranha em algum lugar. Ou, sei lá, alguma coisa que fizesse você ficar pensando em talvez não são as pessoas, não sabe? Acho que é isso. Até Eu porque desde o entendi. início a gente sabe que todo mundo vai morrer. Ela E a se última enforca, pessoa vai se enforcar. Então, tipo, isso é uma coisa estranha que a gente já lê sabendo disso. Isso, talvez. E se A ela. gente lê Talvez se ela. sabendo, mas não querendo acreditar. Talvez se ela, É. tipo, se mostrasse o poema de algum jeito menos óbvio, e daí no fim ele menciona o poema de novo. Porque daí você ia ter um outro plot twist de tipo, caraca, todas as mortes batem. Mas de sempre as pessoas já saberem do poema, sabe? Não sei. Mas como dá pra gente voltar no livro, eu acho que eu leria o poema e ficaria, tipo, vocês são muito burros. Porque vocês não estão levando isso em Sim, consideração. óbvio. Então, sabendo desde o começo é bom por causa disso, porque eles perceberam. Mas eles não fizeram nada a respeito, eles não entenderam fazer nenhuma armadilha nem nada, então eu achei meio fraco, assim. Eles só ficaram Bom, eles estavam fazendo uma armadilha, só que era o próprio assassino. KKJ. KJ. No começo, quando a gente falou que o livro também se chamava O Caso dos 10 Negrinhos, daí passou pro Caso dos 10 Indígenas e depois passou pra... E não sobrou nenhum. A gente tinha comentado, e eu lembro disso muito bem, de que essa parte racial do livro não tinha sido muito importante. Mas, na verdade, quando eu li esse... Aliás, eu recomendo. Veja todos os nossos vídeos e veja esse vídeo, que tem meia hora depois, que ele explica muito bem todas as ideias que eu vou passar aqui, provavelmente não vou conseguir passar direito. Mas eu recomendo muito que veja, porque ele é esclarecedor. Então, basicamente, esse vídeo fala que essa parte racial do livro é muito importante. E eu vou explicar por quê. Porque, tipo assim, todas as pessoas que foram escolhidas pra irem pra ilha são o quê? Inglesas, brancas e provavelmente de uma classe social média alta, tá? Eles têm cargos importantes, são generais, juízes. Mas enfim, vocês percebem que são pessoas brancas e pessoas inglesas e pessoas que têm uma classe social alta. Então, você já percebe que essas foram as pessoas. Por que não tem nenhum negro lá, entendeu? Isso foi uma crítica muito legal da Agatha Christie. Porque se um negro tivesse matado uma criança falando pra ir nadar, com certeza ele teria sido pego, entendeu? Com certeza ele teria sido preso. Mas como era uma mulher branca, entendeu? De uma classe social não baixa, mas enfim. Ela foi solta. E dessa forma ela não foi julgada devidamente. E quando você tira essa parte tanto dos negrinhos quanto dos indígenas, então não te traz essa reflexão. Então eu fico pensando se realmente, sei lá, essa coisa era sabida na Europa. Sei lá, as pessoas falavam sobre essa questão na Europa dos anos 20, sabe? A menina que fez o vídeo, ela tirou essa informação de algum lugar, a Agatha já falou sobre isso. Foram análise das pessoas. É que assim, quando passou para os Estados Unidos, a gente tinha pensado que passou in Then There Were None desde o começo. Mas quando passou para os Estados Unidos, passou para Ten Little Indians. Entendeu? Tem uma adaptação de cinema, eu acho que tinha esse nome. Sim, exato. Então, essa foi a tradução que foi pros Estados Unidos. E ainda assim tinha uma conotação racial. Mas quando trocaram pra And Then There Were None e ainda colocaram soldadinhos, daí eu acho que se perdeu essa crítica que ela fez do sistema judiciário. Eu não tô dizendo que a Agatha Christie não tenha sido racista, tá? Porque a partir do momento que ela coloca 10 negrinhos como representação dos próprios personagens, ela se referiu aos personagens como umas pessoas selvagens. Tanto que ela faz referência depois também do zoológico. Vocês são zoológicos, vocês são animais, então vocês são selvagens. A gente tem que lembrar que em 1930 ainda era o Império Britânico.
Então tinha colônias na África, enfim, na Índia, etc. Não, eu só ia falar que eu pensei nisso. Eu não pensei na crítica social de o poema ser os 10 negrinhos e aí os personagens todos eram brancos. Eu pensei que todos os personagens principais são brancos pelo racismo, entendeu? Porque ela não ia pensar em colocar uma pessoa diversidade, entendeu? Só porque é normal, assim, é normal você assistir um filme de 1930 e só ter gente branca. Quer dizer, Entendi. até tipo, um filme mais recente, sabe? Tipo, só Mas eu agora que só acho tem O que eu não que. entendi seria por que que ela faria. Por que que seria. Ela pensaria numa crítica social de pôr todas as pessoas brancas, só que daí faria, tipo, toda essa questão sobre a animalização dos personagens e tudo mais, sabe? Por que que ela ia fazer uma crítica ao racismo e depois ser racista? Eu acho Entendeu? É isso que não bate pra mim. Talvez você possa interpretar o livro dessa forma, mas eu não sei se foi exatamente. Não sei. Eu não vejo pensando na cabeça de uma pessoa de 1920. É. Sendo que tem traços no livro, por exemplo, que a gente falou de animalizar e tudo mais, por que que ela pensaria numa crítica social, sendo que ela também é racista no livro um pouco? Tipo, Eu entendo. É É. que assim, depois vocês veem melhor o vídeo que eu vou mandar pra vocês, que a menina fala muito bem em relação a isso. Talvez eu não esteja conseguindo explicar muito bem. Bom, seguindo a linha do que eu tava falando de relação a ser racista, etc. É que, por as pessoas serem brancas e de classe social alta, elas são meio que as pessoas que decidem a lei. Então, o juiz Wargrave, por exemplo, principalmente ele, né? Ele decide quem tá certo e quem tá errado. Basicamente. Tecnicamente não é ele, né? É o júri. Mas enfim, a gente sabe que ele manipula. Então são essas pessoas que julgam que tá certo ou errado. Então a partir do momento que elas cometem um crime, elas sentem no direito de decidir se aquele crime tá certo ou errado. Então você pensa, tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo do Lombard. O Lombard viu que ele matou, tipo, várias pessoas porque ele roubou a comida delas, dos nativos, né? E deixou ela pra elas pra morrerem. Tipo assim, ele comparou a vida dele com outras vidas tipo, indígenas, né? Não sei, nativos. E ele falou, tá certo, porque, tipo, eu decidi que tá certo, e é isso. E ainda mais que ele falou, eles só são nativos, eles são acostumados com a morte, entendeu? Então, Uhum. ela também critica esse ponto. Não, isso sim. entendi. Não, sim, eu não acho que talvez. É porque também tem aquela questão do poema já ser tipo, o nome do poema original ser esse, e ela não ter colocado o nome do poema. Então, tudo bem, talvez. A pessoa pode tentar fazer uma crítica a alguma coisa e ainda ser um pouco racista. Eu acho que Então foi pode ser que isso, sabe? realmente, talvez não a crítica ao racismo, mas a crítica a como essa questão é vista na lei. Sim. Entendi. Uhum. Faz Já sentido. tiveram. A gente já leu sobre isso. Ela já foi racista. Também porque ela nasceu em 1800 e tantos. Não querendo passar pano de jeito nenhum. Mas tô falando Sim, mas que aquilo não era tão mal visto e as pessoas não levavam isso como tão grave quanto a gente vê que é hoje. Porque realmente é uma coisa muito grave. Uhum. Ela não tinha essa consciência. Exato, exato. Então acho que ela quis criticar isso, mas mesmo assim ela acabou sendo racista, entendeu? Uhum. Sim, entendi. Ela criticou essa questão do sistema jurídico, mas não isenta ela de ser racista em outras partes, outras questões. Entendi. Exato. Não, mas faz sentido. Eu vou ver depois desse vídeo, eu fiquei curioso. Sim, é bem legal, é bem legal. Eu fiquei pensando quando você tava falando isso, né? Eu tava pensando, se tem essa crítica social, por que que eles mudaram o título, então? Mas, daí talvez faça sentido isso que a gente falou agora. Talvez eles até pensaram em, não vamos mudar o título pra não estragar essa questão dessa crítica que ela fez. Uhum. Mas daí, como ela pode ter sido racista em outras partes do livro, vai ver, foi por isso que eles fizeram essa troca. É que assim, Entendi. que nem você falou, Saga não falou explicitamente que aquela era o objetivo Exato. do. Mas isso, É. vocês concordam que se tiver uma coisa desse tipo, faz muito mais sentido ter esses Sim, elementos? Mas eu sim. acho que. Eu não sei, eu ainda acho que não faz muita diferença esse poema ser soldadinhos ou outra coisa. A gente vê muita coisa de português, por exemplo, que tinha cartas ou cartas do autor ao irmão, e daí depois os historiadores ficam sabendo que aquilo era uma crítica, aquilo era, sabe, mais explicitamente. Então, talvez, se ela tivesse deixado algum registro escrito de que era uma crítica, Tipo, bem, poderiam bem deixar o claro. nome igual e colocar um prefácio falando sobre isso, sobre essa questão. Ou, sabe, tipo, não sei, Uhum. explicando, dando Sim. um contexto pro livro. Mas talvez Na como ela não tenha realidade, a gente não colocado sabe, né, se ela deixou alguma coisa escrita. Isso eu tô me baseando no vídeo que eu achei que faria sentido. Tipo, faz sentido o que a Sim. mulher falou no vídeo, entendeu? Um outro ponto que ela mencionou que eu achei engraçado é que, por exemplo, nos casos dos personagens, eles tendem a racionalizar muito o crime deles. Então, por exemplo, eu fiz isso porque isso, entendeu? Tipo, eu matei essa pessoa porque tinha uma finalidade. Então, eles tendem a meio que tirar a culpa dos crimes deles. Mas quando se trata do crime do outro, tipo, eles ficam abismados, entendeu? Tipo, como assim você matou outras pessoas? Sabe, tipo, essas coisas. Por exemplo, quando olharam pro Double Lombard, standards. enfim, a hipocrisia, entendeu? Porque
Porque Dois eles... pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas. Tem isso que você falou, né? É. Por exemplo, todo mundo ali naquela casa matou alguém. Então todo mundo ali um pouquinho psicopata. Uhum. Então tem aquela coisa que você falou da moral ser distorcida quando se trata da pessoa. Exato, Uhum. exato. Dela mesmo. Uhum. É. E fazendo uma junção com o que você falou aí, em relação a todo mundo é meio psicopatinha, porque matou alguém. É por isso que a gente sempre olhava, e pelo menos eu sempre gritava, que todo mundo era culpado. Porque realmente todo mundo era culpado. Todo mundo era capaz de cometer algum crime. E porque Sim. cometeram. Então, isso torna muito mais interessante o livro. Porque se fossem pessoas É. completamente inocentes, daí a Sim. gente racionalizaria mais. Mas como todo mundo é culpado capaz. de alguma forma, é capaz, exato, então torna muito melhor o livro. É verdade, você tem Uhum. razão. É mais Nossa, isso é difícil de verdade. você achar um culpado quando todo mundo. Sabe, você já começa falando, todo mundo nessa bosta cometeu um crime. Uhum. Exato, É exato. verdade, Desse- tem razão. Ela Entendeu? criou um cenário muito bem. Sim. Exato. Outra coisa que eu queria falar, que foi sua curiosidade, é que em outras versões queriam fazer um final happy ending, entendeu? Então, o final mudaram o poema. Em vez de a pessoa se forcou, ela se casou. Então, no final, por exemplo, acho que de um filme, na verdade, a Vera casa com o Lombard e vai embora. Ah, foi na peça. A Nossa, gente leu isso quando a gente na tava peça. fazendo. Sim. Falava. Ai, não. Na peça, a Agatha decidiu. Foi a própria Agatha, quando ela escreveu a peça. Como tava durante Uhum. a Segunda Guerra Mundial, ela mudou o final, porque, assim, as pessoas já estavam deprimidaças. Então talvez ela se case com um ogro no final da peça. Ou Ou com não? Lombard, que é o que ela falou, né? É o Em Lombard? um do filme, em um filme ela se casa com o Não, Lombard. sim. Não, então, eu acho que no jogo aquele de computador, eu acho que acaba com isso também, porque ao longo dos diálogos do jogo, tipo, a Vera e o Lombard ficam flertando, e eu lembro que eu achei isso Ah. muito estranho. Eu tava tipo, por Hum. quê? Então, Então não faz sentido o nome, não sobrou nenhum. Não, É. tecnicamente não. Mas não era o nome original. Então, Tem acho que na razão. peça eles usaram o Ten Little Indians, né? Então Também, faz sentido. Pode ser. E uma outra coisa Interessante. que eu queria falar é que como o vídeo é em inglês, até uma hora que ela mencionou Wargrave, só que ela não falou Judge Wargrave ou qualquer coisa. Ela falou Mr. Justice Wargrave. E tipo, Justice, naquela época, quando você mencionava Mr. Justice, você falava, é o senhor justiça, é o senhor Justiceiro. juiz. Não, se referia aos juízes assim, entendeu? Só que a pessoa, tipo, se você lesse inglês, você saberia que era o Wargrave. Porque você lê Mr. Justice, o que a pessoa tá falando, matando Nossa, é cada verdade. uma pessoa que tá cometendo um crime e, tipo, não foi culpada. Justiça! É verdade. Fim! Nossa, é verdade. Entendeu? Era O ele. assassino. É verdade. Então, assim, Olha, reforça, muito. reitero o meu argumento do começo. Então voltamos depois de um pequeno delay aqui. Novamente, Vulgo. interrupções. Vulgo, preciso me alimentar. E já. É que é tarde, né? Pra quem não sabe, que são 3 horas a mais. Enquanto as belas estão aí no horário de jantar, estou aqui no horário de dormir. Horário de jantar, só fui tipo às 10, Francisco. Horário de jantar. Jantar tardio. Eu estou Tá. aqui. Eu tava agoniado que eu achei que não ia conseguir pedir comida, mas enfim, voltando. Daí, tipo, eu só queria falar uma coisa que é óbvia que eu notei. Que é como o livro se trata de justiça, nada mais coisa do que o culpado ser um juiz. Se eu visse a ideia do livro, se já conseguiria apontar quem é o culpado. Uhum. Mas enfim, o final que eu escrevi aqui, que também é baseado no vídeo, é: não tem detetive, o assassino nunca é pego, as vítimas são assassinas, as assassinas são as vítimas, o juiz é o assassino e também o executador. Não há nenhuma diferença entre justiça e culpa. Por isso é tão difícil tentar supor quem é o culpado, porque todos são. Foi aquele negócio que eu falei, só que agora é Sim. frase de efeito, entendeu? Sim, não, mas é exatamente isso. Você não. Até quem faz justiça matou, sei lá. Ele fez justiça É, segundo a mentalidade dele, né? Mas, mas enfim. talvez ele, se existisse uma cópia dele, será que a cópia dele colocaria ele na ilha? Não, porque Porque ele tecnicamente também ele é não matou nenhum. culpado. Ele não matou nenhum culpado, nenhum inocente. Entendi. Pra ele matar é aquilo que a gente falou, né? Uhum. Matar justificável contanto que seja. Bom, Sim. finalmente terminei minha bíblia de coisas que eu escrevi. Eu acho legal a gente colocar na descrição também as nossas anotações, sabe? O negócio do Sim. Notion. Aliás, pra quem não sabe, a gente tá usando o Notion como Dá pra coisa. compartilhar, assim? Dá pra compartilhar um PDF das nossas anotações. Que interessante. Uhum. Aí você pode dar uma lida também no que a gente escreveu, tanto
nesse episódio quanto nos outros. É legal, é um recurso legal, eu acho. Se alguém, por exemplo, está precisando ler esse livro por algum motivo, tipo de... Resumo de escola. É o resumo de escola É. mais longo que você já viu. Exato. Mas é um resumo sincerão, assim, é tipo, caralho, isso aconteceu. Você pode usar as E- nossas opiniões na sua prova. Olha que legal. Tararã. Vem aí, não sobrou nenhum no Fulvestre. Tá, É. vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu acho que sobre a obra em geral, eu gostei muito. A gente já discutiu basicamente todas as coisas que ela fez e como ela amarrou muito bem. Mas eu me impressionei. Eu tinha me decepcionado. Eu acho que ela fez isso de propósito. No Sim, ela fim, fez uma decepção e depois ela uma. faz você se decepcionar, porque Sim. quando você descobre que não é uma decepção, você tá nas alturas. A gente já sabia, porque imagina as pessoas que leram isso pela primeira vez, sem conhecer a Agatha Christie, sem saber que ela era a melhor, maioral, você ia ficar surpreso. Então, não é à toa que ela se tornou que ela é uma escritora tão reconhecida e É um livro para escreveu tantas todos. obras. Exato, eu acho que é um livro muito bom. Eu recomendaria esse livro pra qualquer um que eu conhecesse. Eu também. Eu vou Maior recomendar de. esse livro pra todo mundo. Exato. Então, eu acho que foi um ótimo primeiro livro pra gente começar esse quadro. A Porque gente deu muita sorte. ele tem o formato perfeito pra gente discutir capítulo a capítulo. Sim. Exato. Indicação É minha. verdade. Cough. Mentira. O que eu ia falar é que foi muito bom esse ter sido principalmente o primeiro livro. Porque eu acho que se a gente tivesse pego um livro meia boca logo no começo, a gente ia se desanimar com o canal e depois, tipo, Eu acho. não fazer mais nada. Mas como esse foi o primeiro e foi muito bom, tipo, eu acho que. Tipo, se o próximo Agora a não for gente. tão bom, a gente percebe que tem livros melhores pra ler. Sim, Sim, e que é engraçado que a gente estava com receio do contrário. A gente estava com receio de ler o melhor livro de uma autora super reconhecida e tudo que a gente lesse depois fosse pior. Mas eu acho que não, acho que foi bom porque a gente já sabe quão divertida pode ser essa leitura compartilhada, sabe? Era legal porque enquanto eu tava lendo, eu sabia que eu ia poder compartilhar com vocês as coisas que eu tava sentindo. Imagina se no final eu não poder Sim. falar com ninguém. Exato, Olha que deve ser muito ruim. frustrante. Deve ser muito, muito, muito frustrante. Nossa, é verdade. Acho que como a gente leu junto e a gente pesquisou muito sobre ela, também deu uma base histórica do livro bem interessante, assim. Sim. Eu acho que essa conversa pra gente fez a leitura ser mais rica. E eu acho difícil a gente, tipo, esquecer da leitura tão cedo, sabe? É o Eu tipo acho, eu de acho. anotação que a gente faz que motiva. É aquilo que a gente falou, né? A gente tá lendo o livro anotando, é uma outra responsa, sabe? Você tá Uhum. prestando atenção nos detalhes, você tá. Por mais que a gente. Sei lá, eu acho que é muito diferente essa experiência, sabe? A gente tá muito mais. É isso que você falou, a gente pesquisou sobre tudo, a gente postou lá no nosso Instagram, vai lá conferir 3 regras. Twitter, Sobre a, Instagram, sobre a história da Facebook. Agatha, sobre a história da obra, sobre as adaptações da obra, sobre a repercussão da obra. Então, sei lá, a gente tá tão imerso nesse universo que eu tô com um pouco de, Eu tô de, triste de também. tristeza que acabou esse ciclo e que a gente vai passar para um próximo, mas eu espero Mas que ele pensa seja. assim, compara o nosso primeiro episódio com esse, assim. Bom, esse talvez não seja melhor, né? Porque foi gigante também. Mas eu acho que a gente conseguiu desenvolver as coisas de uma forma melhor, sabe? A gente tá crescendo enquanto a gente tá falando das coisas. E é muito Também é o nítida, propósito eu disso, acho. né? Sim, exato. Exatamente. Não é? E estou Essas muito foram as feliz. minhas opiniões sobre o livro. Gostei. Sim, eu também. Desde vocês. Acho que. Acho que Meu Deus, calma. Acho que as minhas opiniões foram bem parecidas com as de vocês. E eu gostei muito também. E isso que eu gostei, porque é um livro que realmente você quer continuar lendo, você não quer parar e tem essas. Você quer descobrir o que, né, acontece, quem é o assassino. E eu senti que, principalmente nesse livro, em comparação com o outro que eu tinha lido da Agatha Christie, que foi Morte no Nilo, o ambiente, não sei explicar, ela faz você sentir que você tá lá e você fica nessa tensão igual, sabe? E eu achei que Uhum. isso foi muito legal. É verdade. Então, Jo, eu não sei se você acha isso também, mas eu acho que esse livro foi tipo. Eu acho que esse livro foi a agulha no palheiro, entendeu? Porque eu acho que. Eu não sei se você sentiu isso também, Jo. Mas. Esse livro, ele trouxe uma dinâmica muito interessante pra nossa conversa. Acho que o Norte do Sim. Nilo não teria dado tanta discussão quanto deu desse livro, Tanto entendeu? pano pra manga. Várias expressões aqui, gente. É, Não, é é, verdade.
Então acho Sim, que foi um ótimo começo. mas é isso, assim, é isso que eu achei. Eu achei que foi muito legal essa experiência de ler esse livro por causa disso e também ainda mais podendo discutir, que tem muitos suspeitos. Então, eu gostei muito. Ao mesmo tempo que é uma tortura, a gente, às vezes, em algumas partes de tensão, tem que parar pra só ler na outra semana, criou um Sim, ritmo que eu acho que foi importante pra gente levar isso até o final. Porque às Eu acho vezes que nem nesses você falou, livros. nunca teve um É verdade, isso a Handcliffe. gente teve sorte também. É. Que não uhum, tem. Como é tudo muito. É isso que a gente falou, o modus operandi, como a Luísa disse, do assassino é muito previsível, então a gente já sabe o que está por vir. Isso permite a gente dividir muito certinho e não ficar nessa agonia, mas o livro é tão bem escrito que você quer continuar lendo, mesmo sem ter cliffhangers. Sabe, aquela série que é tão boa que, sim, mesmo sem ter aquele final de novela que fica tudo em preto e branco e a pessoa fica tipo, você quer continuar lendo, não importa. Então, sim, eu achei legal, por mais que a gente, às vezes, sei lá, no segundo episódio a gente já queria acabar e, tipo, correr até o final. Foi importante você parar pra digerir, a gente parar e digerir o livro aos poucos. Eu acho que foi uma experiência legal. Também sim. acho. E eu É queria fazer uma verdade. correção, uma errata, que eu falei Handcliffe, na verdade é Cliffhanger. Eu só mesclei as coisas. É... Mas é isso, eu estou muito feliz por a gente ter completado nosso primeiro quadro, primeira vez o quadro do Clube do Livro. Esperamos abrir mais Uhum. quadros também pra pintar mais quadros. Nossa, que engraçado. Tem aí dicas. Dicas, Vem aí. entendeu? Então a gente espera ter mais. Que cresça esse projeto, né? Porque é um projeto Sim. muito gostoso. Tipo, eu fico esperando pra gente conversar, sabe? Principalmente depois que a Sim, gente lê alguma coisa, eu fico tipo, caraca, por que a gente não conversa hoje, agora? Daí eu lembro, Sim, eles não leram ainda. Ou, tipo, sim. E falta por muito causa tempo. do projeto, a gente também passou a se encontrar muito mais do que a gente se encontrava no dia a dia, Então, sabe? na pandemia é muito importante, é. né? Isso. Exato. Então foi Uhum. um jeito da gente se reaproximar, ler um livro inteiro, é, criar esse projeto maravilhoso. Então, assim, eu só vejo pontos positivos. Também só vejo pontos positivos. Sim, eu também. Bom, então, gente, queria muito agradecer a sua presença até aqui. Se você viu até agora, isso é um pouco estranho, que nem a gente. Então, muito obrigada por participar do dessa experiência com a gente. A gente pretende escolher um próximo livro pra semana que. Não sei se semana que vem exatamente, mas esperamos escolher um próximo livro pra semana que vem. Pra gente ler e Ou continuar essa tradição. pelo menos decidir o livro até semana que vem. Fiquem É, atentos nas redes É. sociais. exato. Uhum. Então, enfim, de novo, reitero, se você tiver algum livro que você acha que se encaixaria bem, por favor, coloca aqui nos comentários, ou manda no Instagram, que vai ser bem interessante. Porque daí a gente dá uma olhada e, tipo, discute, enfim. É, E queria agradecer a todo mundo pela participação. Foi ótimo, nossa. É Eu tô isso. triste, porque sabe fim de acampamento? Eu Sim, tô muito triste. sim. Sim. Quando tá todo mundo naquele ginásio, tá todo mundo falando essas coisas, e eu tô quase chorando, assim. Isso é, Enfim. tipo, extremamente específico, mas faz sentido, eu entendo. É isso, eu espero que a gente consiga. Que a gente ache outros livros que sejam tão legais de discutir assim. E é isso, eu tô muito feliz que a gente se comprometeu a isso. Acho que é legal Sim, pra É gente ver que se a verdade. gente stick to, sabe, se a gente persiste em fazer alguma coisa, a gente consegue levar até o final. Sei lá, eu achei que foi importante a gente fazer tudo isso, Uhum. chegar um modelo, sabe, de quadro que tem um começo, meio e fim, para que a gente possa, cada vez que a gente acabar, a gente fala, a gente acabou mais uma coisa. E isso, tipo, motivar a gente a continuar, sabe? uhum. Sei lá. Exatamente, exatamente. Adorei. Adorei. Eu também. Bom, beijo, gente. Até semana que vem. Enfim, espero que até Tchau. semana que vem a gente consiga já resolver qual livro a gente vai ler Próximo. e eventualmente comprar. Mas. E ler o livro, né? Triste. Enfim, tem bastante coisa pra fazer. Mas espero vê-los novamente no próximo livro. É... eu tô que nem você, Fran. Eu tô triste. Eu tô feliz. Sim. Sim. Mas é isso, a gente espera que a gente também melhore a qualidade, né, do que a gente tá trazendo, porque também é uma coisa nova pra gente. A gente não tá acostumado a passar horas falando com. Tipo, a gente tá acostumado a passar horas falando com nós mesmos, mas é um pouco. Por mais que a nossa proposta seja trazer uma conversa entre amigos, pra você também se sentir incluído,
A gente tem que tomar cuidado pra não fazer certas coisas que a gente tá acostumado, tipo, Falar vícios de tipo, linguagem. deixar de falar Exato, tipo. exato. É, Fazer vícios de linguagem. Tornar uma coisa legal de ver. Porque tudo bem, a gente tá conversando, a gente tipo, conversa por, sei lá, 5 horas se deixar. Então É. também deixar uma coisa mais sucinta. Então a gente espera que nos próximos, com o passar do tempo, a gente vá melhorando ainda mais a qualidade do conteúdo que a gente traz pra cá. Exato. Sim. Então, é isso. Ai, é isso. É isso. Tchau! Tchau, beijo. Obrigada Tchau. por participar.